voltamos o nosso intervalo comercial e para o nosso último bloco, doutoras, né? Doutoras, a senhora nomearam, né, várias áreas que é possível a mediação. Mas a mediação, conforme a doutora Indira disse há pouco, é uma relação continuada. Então ela caberia numa relação familiar, talvez numa questão de um divórcio, né, na questão do debate da guarda, regulamentação de pensão, ou não? Seria um outro método para aplicar nessa esfera familiar que eu acho que, infelizmente, né, a maioria das pessoas, mais cedo ou mais tarde, tem algum conflito nessa esfera. Harris, para ser sincero, os conflitos familiares, para mim, o método mais adequado é a mediação. Mais adequado do que judicializar, mais adequado do que conciliação. Então, assim, a mediação, para mim, teria que ser a primeira opção de quem, né, tem uma demanda familiar. Por quê? Porque nós estamos falando de vínculo continuado, né? Porque se tem um divórcio, é o que a gente sempre fala. Tem o divórcio, a relação conjugal termina, mas a relação familiar, para quem tem filhos, não termina, né? Aquela família, ela vai continuar para os filhos. E esse olhar mais humanizado, essa questão para a família, o advogado, ele tem que ter, né, Jennifer? Ele precisa entender que a gente está ali falando de uma relação que para aquelas crianças que os pais estão se divorciando, por exemplo, é uma relação que vai ser... Não vai acabar depois da sentença. Não se extingue, exatamente, não se extingue. Então, assim, é interessante porque eu também sou instrutora de um programa do CNJ, que é o programa da Oficina de Pais e Filhos, que é um programa muito interessante, porque é um programa educacional em que a gente realmente traz essa abordagem, né, para auxiliar os pais que estão passando por um processo de divórcio, ou, enfim, de um processo de ruptura de relacionamento, né? Não necessariamente o divórcio, teve união estável, só teve um relacionamento, mas tem filhos. Se tem filhos comuns, a gente traz essa perspectiva da Oficina de Pais e Filhos. E o que a gente sempre fala para conscientizar? Justamente essa questão, a família não acaba, ela muda de configuração, né? O que acaba é a relação conjugal. E por que a gente traz isso? Porque há muito tempo acreditou-se que o divórcio em si, ele causava trauma para os filhos. Quando, na verdade, tem uma pesquisa americana que diz que são alguns fatores do divórcio que causam trauma aos filhos. E que se você consegue conduzir um divórcio de forma respeitosa, de forma cuidadosa, né, em que você preserve a questão, inclusive, do psicológico dos seus filhos, não vai ter esse trauma, né? Vai mudar. É aquela conversa de filho, papai e mamãe, a gente vai cada um morar numa casa, vocês têm 2 casas agora, vocês são muito amadas, nossa família continua, é a abordagem, né? O que é ruim é a gente ter um processo muito conturbado, um processo litigioso, um processo com brigas, com conflito. E isso, com certeza, atinge o psicológico dos filhos, né? Então, a mediação, ela busca preservar isso. E o que é interessante na mediação... E agora eu falo um pouquinho da mediação extrajudicial, né, que é onde eu tenho experiência, é que a gente tem uma possibilidade de uma metodologia que são as mediações construtivas. E isso cabe perfeitamente nos casos de família, que é o quê? A gente faz acordos e a gente, 6 meses, tem um novo encontro para ver se aquele acordo está funcionando para aquela família. Né, se está fazendo sentido, se eles estão conseguindo cumprir, porque é uma novidade para a família, muda toda uma dinâmica. Então, às vezes, você faz um acordo ali que você não vai conseguir sustentar ele por muito tempo, porque você passa a ver que não dá, não é aquela realidade, tudo. Então, a gente faz essa ideia da mediação construtiva, ou seja, vamos fazer um acordo por 6 meses, daqui 6 meses a gente volta e vê se a gente mantém esse acordo, se faz alguma alteração ou não, né? Então, a ideia é muito boa nesse sentido, mas para isso a gente realmente precisa, né, trabalhar essas questões sentimentais que envolvem um término de um relacionamento, essa questão familiar. Então, tudo isso é possível ser trabalhado numa mediação, que muitas vezes talvez não seja lá na conciliação judicial, ou até mesmo através de uma decisão judicial, né? Então, eu acho que é o método mais adequado, na verdade. Sem falar que nas relações familiares, às vezes as sequelas causadas pelo fim do relacionamento ou uma disputa entre irmãos ali, que não se limita à questão de divórcio, nas relações familiares de modo geral, essa fragilidade causada pelo conflito é que piora as coisas, né? Peraí, um tomou do outro, o outro ganhou, brigou, teve que sair à força, teve que dividir sem querer, da maneira que né, deveria ser quem tem direito ou não tem direito. E a mediação, ela vai desconstruindo essa coisa do eu tomei da sua mãe ou seu pai tomou de mim, porque isso acaba que, querendo ou não, sendo o mais cuidadoso possível, as crianças, elas são muito espertas, elas vivem tudo ali, os familiares estão vendo e acaba criando outros conflitos emocionais ali em função daquela demanda. Se há a possibilidade das partes mediarem e chegarem a um acordo ali negociado entre elas, né, pactuado entre elas,
as sequelas são muito menores, né? Então o filho já vai ver de outra maneira. Não, o papai mas a mamãe já se acertaram, aí agora eu tenho 2 casinhas, eu fico tantos dias com o papai e com a mamãe, e a coisa vai fluindo. E as partes também têm um pós-término, né? Ou seguem o seu relacionamento de forma diferenciada. É perfeito. Mediação para essa área é o mais adequado e deve ser feito, sim, de forma extrajudicial. O advogado tem que ter a competência de receber lá no seu escritório aquela demanda, escutar o cliente com as suas reclamações, as suas exigências, mas depois ele tem que parar lá com o processo e ele vai ter que analisar que a responsabilidade dele é a maior de todas. Ele é o primeiro juiz da causa. Ele vai ter que ter o discernimento de direcionar. Isso aqui a gente consegue resolver com uma conciliação, uma negociação. Não, eu vou precisar de uma mediação. Peraí que eu sei quem é o profissional perfeito que vai mediar aqui e vai resolver. Porque a gente tem que tirar essa ideia de que o meu cliente ganhando está tudo resolvido. Eu preciso saber se aquela solução que eu vou oferecer para o meu cliente é a melhor, é a mais rápida, a menos onerosa, a mais acertada e que vai dar o resultado mais eficaz. Não adianta também demandar e o meu cliente ganhar e no final não ser eficaz o tanto quanto a gente imaginou. Então, a mediação abre essas portas. E foi interessante você falar essa questão do advogado, porque, assim, eu tenho uma percepção de que, justamente por entender, né, que o advogado é o primeiro acesso de justiça, nesses casos familiares, eu falo que o advogado ele precisa ter muita sensibilidade, né? Ele precisa ter muita sensibilidade e ter esse olhar humanizado para os conflitos familiares, porque, assim, eu acho que a nossa maior missão é ajudar as pessoas a terem paz, né? A solucionar os seus conflitos. É a nossa função social, com certeza. Então, assim, se você precisa ser a razão do seu cliente se ele está muito no emocional, né? Então, o que eu percebo? Eu já conduzi muitas mediações em que eu percebia que o advogado estava na mesma sintonia emocional do cliente, o que prejudicava. Não tinha ninguém racional ali. Estavam os dois envolvidos muito emocionalmente no conflito. Então, assim, eu costumo dizer que o advogado que atua na área de família, para ele precisa gostar, né? Porque realmente não é uma área fácil, você precisa ter sensibilidade. E você precisa ter a responsabilidade, porque você está ali, ou você pode contribuir para aquela família ter paz e você ajudar as pessoas a resolverem um problema, ou você pode atrapalhar, porque eu vejo muitas petições, inclusive, com comunicação muito agressiva e que você piora o conflito das pessoas, né? Então, você escala o conflito das pessoas. Eu acho que, de longe, esse deve ser o nosso papel, né? A gente tem que ter um papel de contribuir para que as pessoas resolvam, para que as pessoas realmente consigam construir e ter paz, né? Que é o que mais... Aí, quando solução pacificada. Nossa função é muito mais sermos pacificadores. Exatamente. Doutoras, o bloco já está quase chegando no final, mas, como sempre aqui, eu peço para que os convidados tragam um caso, né, um caso concreto em que as senhoras, a doutora Indira, a doutora James, atuaram, para justamente exemplificar tudo aquilo que foi debatido aqui hoje e reforçar a importância desse método que nós estamos debatendo aqui hoje, que é a mediação de conflitos. Então, a senhora poderia compartilhar conosco algum caso concreto que marcou a história das senhoras, ou cada uma da senhora? Eu até fiquei pensando, eu estava conversando com a James sobre isso, né? De mediação tem muito, sabe? Mas foi um caso que me chamou a atenção, inclusive, na conciliação, com a ação de danos morais, mas que traz essa questão que eu sempre falei, da gente tentar identificar o real interesse das pessoas com aquele pedido, com aquele processo, com aquela demanda. Eu lembro que eu fiz uma conciliação numa ação de danos morais, né? Era uma negativação indevida de uma empresa de pequeno ou médio porte, agora não me recordo, mas era um senhor, né? E que eu sempre perguntava, mesmo em conciliação, mediação, eu sempre gosto que as pessoas trazem, né, a sua percepção. Então, eu sempre gosto de ouvir as pessoas na mediação, na conciliação, até atuando como mediadora judicial. E eu perguntei para ele, né, se o senhor poderia relatar o que tinha acontecido. E na fala dele, ele traz uma questão interessante, que é o valor que ele tinha da questão de honrar os compromissos, né? Ele já era um senhor. Então, assim, aquilo para ele foi muito forte, porque ele, segundo ele, né, eu sempre honrei meus compromissos, eu sempre paguei tudo em dia, eu nunca atrasei uma conta, sempre tive meu nome limpo. E aí a minha empresa ter o nome negativado por uma dívida que eu não fiz. E eu não ter ainda condições de ter a questão dos fornecedores, alguma coisa assim, para mim foi muito marcante. Aí eu perguntei para ele como que o senhor gostaria, né, de resolver essa situação, como que para o senhor ficaria bom. O pedido de danos morais, era pedido de danos morais, R$40 mil. Falei, como que para o senhor ficaria bom? Ele falou assim, eu não quero um centavo. Eu quero que o banco faça uma carta
dizendo que se enganou, que eu nunca devi o banco nem R$1, porque essa carta eu vou fazer um quadro, vou colocar na minha empresa e vou mandar para meus fornecedores. Isso resolveria um problema, não quero R$1 disso aqui. Eu lembro até que no dia o advogado falou, não, mas você não precisa abrir mão de dano moral, não. Ele falou assim, mas eu abro, eu quero só essa carta. E eu lembro que no dia estava o gerente do banco, né, daí ele falou assim, não, eu vou tentar, vou ligar lá no júri, vou ligar na direção lá do banco e ver se é possível a gente fazer essa carta nos moldes que ele quer. Eu sei que a gente conseguiu fazer um acordo. E eu vi a satisfação que ele saiu. E eu falei assim, gente, olha a importância de você saber o real interesse das pessoas. Talvez o dinheiro, por mais que fosse muito, né? Às vezes ali, sei lá, uma indenização de negativação, que é uns 10 mil, né? Não passa muito disso. Talvez isso seria bom, mas para ele o valor não daquele papel foi muito maior do que o dinheiro. Então, assim, qual foi o real interesse? Então, a gente identificar isso. E se a gente parar para pensar em todo problema, todo cliente... Ali fica a honra dele, né? Exato. E se todo advogado, ao receber o cliente, ao escutar o cliente, perguntasse como que você realmente gostaria de resolver isso aqui, e ouvisse o que tem a dizer, porque pra gente é muito automático hoje pro advogado. Eu escuto, tá bom, vou entrar com a ação. Cabe isso. E aí, será que realmente eu quero? Eu já fiz muitas mediações de revisão de guarda, né, de rever guarda, ou seja, de pedir guarda da mãe, tudo, que quando você escuta não é isso que eles querem. Sim. Né? Aí você vai escutando o pai e fala, olha, eu não quero tirar a guarda dela, né? Na verdade eu quero a visita que tá sendo dificultada, eu quero a convivência mais. Nem sempre o pedido coincide com o real interesse, né? Isso num processo judicial e também fora do processo judicial a gente entender o que as pessoas realmente querem, né? Porque é isso que realmente importa, é a gente resolver de acordo com o que elas realmente querem, né? E aí que entra o mediador, né? Aí que entra a mediação como um mecanismo. De primeiro fazer essa escuta seletiva, de identificar qual é realmente, né, o interesse da pessoa. Né? É comum, você pega ali um processo, não, aqui cabe isso, cabe tais pedidos, né, e relacionar ali. Mas peraí, é isso que vai resolver o problema? Porque já teve casos da gente chegar lá no judiciário e no final, mas é isso? É só isso? Exatamente. A própria parte tem aquela impressão de vazio, de não solução. Tá faltando alguma coisa, né? Tá. Não, tá bom. É aquela questão, né? Encerra o processo, mas não encerra o conflito. Isso, exatamente. Doutoras, então, nosso tempo estourou. Tem tema. Mas já fica aqui o convite público, né? Para que as senhoras retornem aqui muito em breve, para a gente debater a conciliação. Agradeço. E no outro nós vamos debater a negociação. Já fica 2 convites. Muito obrigada. Eu vou dar 30 segundos para que cada uma das senhoras se despeçam do nosso público, né? Dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. E desde já o meu agradecimento às senhoras pelo aceite do convite. Trazer esse tema a debate público, né? E hoje a gente sabe que as redes sociais elas são fundamentais e elas divergem e elas ecoam os temas, é muito interessante. Então, podcast, qualquer tipo de publicidade que traga o tema não composição judicial e composição extrajudicial, para nós que somos advogados militantes na área é maravilhoso. Então, agradeço muito o convite e agradeço ao tempo dos ouvintes em parar aí o seu tempo um pouquinho para ouvir sobre o assunto. É muito comum falar, né? Não, mas lá no judiciário tem aquela audiência de conciliação chata, tem que ir. Tem cliente que pergunta, tem que ir. Vamos lá, gente, vamos tentar resolver, vai que dá certo, né? A gente consegue chegar numa solução pacificada. Tá, mas o que é solução pacificada? Então, muito dos temas, né, da mediação também em geral, falta de informação, né? E, infelizmente, a gente sabe que nem todos os colegas patrocinam essa causa e vão lá e tentam fazer isso no começo. Então, o tema é maravilhoso, a gente agradece demais o convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Verdade, obrigado, só agradecer mesmo, viu? Acho que foi assim a escolha do tema, eu fiquei muito grata. Então, doutoras, muito obrigado mais uma vez. E em breve receberão o convite, viu? Combinado. Terminar nessa daqui. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Sempre reforçamos que estamos à disposição para sugestões de pautas, de dúvidas. E também reforço que o nosso programa vai ao ar toda terça e quinta-feira, às 21h30, aqui pela TV Araguaia. E se por acaso você não conseguiu acompanhar o nosso programa na TV, eles também estarão disponíveis lá no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.